Olá, bom dia. Bom dia, professora. Esquentar minha garganta, porque eu tô com frio. Bom dia, gente. Bom dia. Todo mundo na preguicinha hoje, hein? Enquanto os colegas vão chegando, eu vou colocar também preparando aqui para pôr para vocês. Ô, professora, Oi? as suas aulas da plataforma, os seus links sumiram de ensino religioso. Eu tive que entrar por outra aula. Tá. Deixa eu explicar para vocês um negócio. Tá? O sistema está fazendo uma migração. Aí, vocês ainda estão enxergando, deixa eu falar aqui, é porque eu enxergo religião e ensino religioso. Como é que vocês estão enxergando? O que está aparecendo para vocês? Só ensino religioso, professora. Não tem religião? Não, tem sim.
Então, por enquanto, a gente está ainda em religião, mas a partir de segunda-feira eu vou começar a postar todas as aulas em ensino religioso. E aí depois o sistema vai migrar tudo para ensino religioso, tá? Com relação a empreendedorismo, não muda nada. Vou compartilhar a tela aqui para a gente poder ver o primeiro. Compartilhar com som. Estão vendo minha tela? Sim? Lixo, ela tem esse nome porque o lixo que sai do templo, que existe. Estão vendo a minha tela, gente? Áudio também? Sim, professora. Ok, vamos lá. Como vivem árabes e judeus em Israel? A questão aqui também tem a ver com a interreligiosidade, né? Porque em Israel a gente tem alguns locais que eles são cristãos, dentro de uma parte que pertence aos judeus. A gente tem território judeu dentro de uma parte, assim, território não, mas locais específicos que são judaicos dentro de uma parte que muçulmana, né? Então, essa convivência interreligiosa, ela é muito importante para que haja uma boa convivência, principalmente com relação ao turismo, né? Então, em Israel tem locais, por exemplo, que a mulher, quando vai visitar, ela é católica, ok, é uma igreja, ok, mas para circular naquele bairro, daquele espaço, ela tem que botar o véu, porque é um local muçulmano, e as mulheres só podem circular ali de véu. Então, tem algumas relações com relação à interreligiosidade, tá? Então, a gente vai ver nesse vídeo agora. E eu estou passando pelo que é conhecida como a Porta do Lixo. Ela tem esse nome porque o lixo que saía do templo, que existia aqui, para um lugar onde eu vou daqui a pouco, passava todo por aqui. Gente, eu estou caminhando num lugar que simplesmente é fascinante. Você imagina que eu vou chegar num local agora com muita história, duas histórias totalmente distintas, mas com uma conexão muito forte entre elas. De um lado, o lugar sagrado dos judeus, o Muro das Lamentações. A poucos metros acima, o lugar sagrado dos muçulmanos, a Mesquita do Domo da Rocha. Do lado judaico, a leitura da Torá, o livro sagrado para o judaísmo e muitas orações para Yahvé. Do lado árabe, a leitura do Corão, o livro sagrado para o islamismo e muitas orações para Alá. Orações, leituras e cantos tomam conta desses lugares todos os dias, no espaço único no mundo. E a pergunta que fica na nossa mente é por que esse lugar é tão importante para essas religiões. E é isso o que vamos descobrir hoje. Eu estou de frente a um dos principais cartões postais aqui da cidade de Jerusalém, que é a Mesquita do Domo da Rocha. Muita história aconteceu aqui nesse lugar, então vamos voltar um pouco no tempo. Aproximadamente 4.000 anos atrás, por volta do ano 1950 a.C., aqui existia só uma montanha, um monte ali que se chama Monte Moriá, e nesse lugar Abraão traz o seu filho Isaque. A história do texto bíblico nos diz que ele vem sacrificar o seu filho. Calma, se você não conhece a história, tem final feliz, depois você pode ler no livro de Gênesis, e conta-nos a história que ele então trouxe o seu filho aqui para ser sacrificado. E o que talvez você não saiba é que para os muçulmanos, quem veio aqui para ser sacrificado foi Ismael,
e não Isaac. Por isso que esse lugar é extremamente importante para as 3 principais religiões: o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Então isso é algo realmente muito interessante. Avançando um pouco mais, chegamos ao ano 1000 a.C. Chega aqui Davi. O rei Davi chega nesse lugar, você também imagina que não tinha nada aqui, era só um terreno totalmente vazio, e ele compra esse terreno de um jebuseu chamado Araúna. Compra o terreno e tem o desejo de construir o templo, mas a Bíblia nos diz que ele tinha a mão cheia de sangue. Bem, nesse exato momento, um soldado me abordou e me proibiu de continuar gravando. A sorte é que eu estive nesse mesmo lugar meses antes e já tinha feito uma outra gravação que vai nos ajudar a entender toda a história. Estávamos na parte que Davi não pôde construir o templo. Então, foi Salomão, seu filho, que construiu o primeiro templo no ano 960 a.C. e que aqui permaneceu até o ano 586, após ser totalmente destruído pelos babilônios. Por esta razão, os judeus são levados de Israel até a Babilônia, onde hoje é o Iraque. Retornam depois de 50 anos com Esdras e Neemias, que fazem várias melhorias aqui na cidade de Jerusalém e permitem a construção de um novo templo. Exatamente aqui de novo, nesse mesmo lugar. Esse segundo templo já não era tão grande como o primeiro templo, mas era o lugar de adoração dos judeus. Vamos avançar agora bastante no tempo. 22 a.C., vem Herodes e faz toda uma reformulação aqui nesse lugar, constrói a Fortaleza Antônia e embeleza todo o templo. Agora, no ano 70 depois de Cristo, vem os romanos e destroem totalmente o segundo templo e não sobra nada. Por séculos, esse lugar ficou somente pedra sobre pedra, até que no século 7 depois de Cristo, 691 é o ano, vêm os muçulmanos e constroem a Mesquita do Domo da Rocha. Essa mesquita, ela tem não só para a religião, mas também para as artes, tá? Um contexto muito interessante, porque ela praticamente retrata, né, o que é a cultura artística no islamismo, para os muçulmanos. E a gente, esse tipo, né, de decoração, ela vai viajar o mundo, né, conforme as pessoas que professam o islamismo vão passando, os artistas vão passando pelos lugares, né? Então, Portugal, por exemplo, recebeu a influência muito grande, Espanha também, desse tipo de arquitetura e também de decoração. E aqui no Brasil a gente também tem, né, alguns monumentos que têm essa inspiração ligada à cultura islâmica. Essa é a porta de entrada da mesquita, mas infelizmente desde o ano 2000 só muçulmanos podem entrar lá dentro. E você não sabe da última, eu consegui um cidadão que entrou ali pra mim e fez algumas imagens que eu vou te mostrar agora. Ele não quis aparecer aqui no vídeo, eu queria agradecer, dando um abraço nele. Fica então meu agradecimento a esse santo muçulmano que entrou lá e tirou essas imagens pra mim. Esse lugar aqui é conhecido como Pátio das Mesquitas, porque além do Domo da Rocha, tem essa outra mesquita aqui que se chama Al-Aqsa. O interessante dessa mesquita é que na época cruzada, quem ficava por aqui eram os templários.
Gente, olha que coisa extremamente interessante. Tá ouvindo? Ó, ouve. Então o que acontece? Existe um grupo de judeu ortodoxo entrando para visitar ali, não a mesquita, mas onde era o templo. E eles entram extremamente escoltados pela polícia. E esse grupo de estudo que está estudando o Corão, que começa a gritar: Alá é grande, Deus é grande. Olha lá. E se bobear, gente, começa uma confusão aqui daqui a pouco. Saindo da mesquita, estou chegando agora no segundo cartão postal aqui da cidade de Jerusalém, o Muro das Lamentações ou Muro Ocidental. Vamos entender um pouco por que os dois nomes. Primeiro, esse muro ele circundava toda a área do templo, 480 metros, ficava aqui circundando o templo que ficava aqui em cima, onde hoje é a mesquita que você já viu aí nas imagens anteriores. Muro Ocidental, porque ficava na parte ocidental do templo, essa tá fácil. Muro das Lamentações, porque como eu já disse, os dois templos foram destruídos e o judeu lamenta a perda desses templos, que era o lugar de adoração do judeu naquela época. Essa parte é a parte mais próxima do muro que ficava próximo ao templo. Lembrando que não é o muro que fazia o templo, é o muro que circundava toda a região do templo. Ó, é obrigado você colocar essa peça aqui na sua cabeça, que se chama kippah. Você deve estar se perguntando o que são essas caixinhas na cabeça das pessoas ou amarradas no seu braço esquerdo. O nome dessa peça se chama Tefilim. E o que tem dentro dela? O texto do Shema Israel. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 e 5 diz o seguinte: Ouve Israel, o Senhor é o seu único Deus. Ame a Ele de toda a sua mente e todo o seu coração e com toda a sua força. Por isso que ele põe esse texto nessa caixinha, na cabeça, guarda na mente e guarda no coração. Então a caixinha está do lado esquerdo, na altura do coração. E um outro objeto religioso aqui judaico é a mezuzá, que eles colocam no batente das portas, que também está relacionado ao mesmo texto. Por que os judeus ficam assim, se inclinando, né, para fazer suas orações? Dizem que dessa maneira eles se concentram mais. Engraçado, talvez eles devem ter algum chip diferente aí do meu, pelo menos, que faz eles se concentrar mais nessa movimentação. Na verdade, essa movimentação, ela acontece também porque normalmente ali eles estão recitando os salmos, né? O livro dos salmos. Os salmos, eles são melodias, eles devem ser cantados ou recitados de forma ritmada. Então, quando eles balançam a cabeça, né, eles estão recitando esse salmo ou mesmo cantando, salmodiando, né? E tem um ritmo. Os salmos, eles normalmente eram acompanhados por instrumentos de corda, né? Como as harpas, por exemplo. E aí faz parte da cultura judaica recitar salmos de forma ritmada. E é por isso que eles balançam, eles fazem esse movimento com a cabeça. E no caso, é uma forma, sim, também de manter a concentração, tá? E quanto mais ortodoxa for a inclinação do judeu, mais essa prática é comum. Muito oportuna a chegada dessas crianças aqui. Eles estão lendo o Siddur, eles têm 6 anos de idade, eles estão numa cerimônia de encontro com esse livro das orações e dos cantos. E eles podem vir aqui, mas não ainda ler a Torá.
somente depois que a criança passa por uma cerimônia chamada para os meninos Bar Mitzvah e para as meninas chamada Bar Mitzvah. Eles vêm aqui ao muro toda segunda e quinta-feira. Eu vou mostrar imagens para vocês de uma segunda-feira que eu fiz aqui. É muito animado, eles cantam, dançam, a família toda vem aqui. Realmente é uma cerimônia muito bonita. Outro fato interessante é que até essa idade os pais são os responsáveis pelos pecados dos filhos. Só a partir dessa cerimônia do Bar Mitzvah é que a criança agora, que já se torna um adulto, fica responsável pelos seus pecados. Dentro desse cofre, né, parece um cofre, aqui dentro eles levam os rolos dos pergaminhos sagrados, né, da Torá. A Torá originalmente ela é escrita em rolos, não em livro, conforme a Bíblia e o Corão, por exemplo. E aqui dentro está a palavra de Deus. É por isso que eles tocam, né, e beijam a mão. É por isso que eles fazem essa reverência aqui aonde está guardado o texto sagrado. E dá para perceber que aqui você só tem homens, né? Porque normalmente nessas celebrações as mulheres podem participar, mas as mulheres junto com as mulheres e os homens junto com os homens. Os meninos que são muito pequenos normalmente ficam com as mães. Fica mais fácil entender agora porque esta região é tão importante para as três principais religiões monoteístas: o judaísmo, cristianismo e islamismo. Lugares com modos diferentes de entender a religiosidade, mas com foco na aliança que Deus fez com Abraão. Que tantas orações tragam tolerância e paz para todos. Herodes era um cara genial, mas ao mesmo tempo um maluco de tudo. Herodes era um cara de paz e islamismo. Lugares com modos diferentes de entender a religiosidade, mas com foco na aliança que Deus fez com Abraão. Que tantas orações. Esse aqui foi o que eu falei do chapéu, né? Que normalmente é uma espécie de uma touca. O muçulmano normalmente usa essa espécie de touca aqui, que ela é mais comprida um pouco do que o kippá do judeu. Estão vendo aqui? Tragam tolerância e paz para todos. Herodes era um cara genial, mas ao mesmo tempo um maluco de tudo. Tô impressionado. É que são coisas que tu não tem nem ideia, é que não passa na tua cabeça, eu acho que não é de ninguém até tu vir no local e entender como funciona. E eu espero que você... O outro vídeo, ao contrário do que muita gente pensa, os judeus eles são pessoas muito animadas, eles gostam muito de cantar, muito de dançar, eles vivem a religião, mas de forma muito feliz, muito contente. E aí tem muitas pessoas famosas que são Olá, tudo bem? da religião judaica e muitos humoristas, inclusive. Eu vou botar esse vídeo para vocês, é um vídeo curtinho também, que o nome, né, a descrição do vídeo, o título é Humor Judaico, rindo de nós mesmos. Então, eles fazendo piada
de situações, de hábitos, né? Situações deles do dia a dia. A gente viu naquele outro vídeo que eu passei semana passada, semana retrasada, eu acho, de pessoas que dizem que têm medo de judeu. Isso faz parte ainda, né, dessa cultura cristã que se criou com relação ao fato de os judeus entregaram Jesus Cristo para Pôncio Pilatos e pediram a sua crucificação. Então, até bem pouco tempo, principalmente as pessoas mais antigas, tinham muito preconceito com relação aos judeus, tá? E isso vem se desmistificando, principalmente com o advento da comunicação, da internet, a gente poder ter um pouco mais de acesso à cultura judaica, porque a nossa cultura é uma cultura judaico-cristã. Ela tem uma base que é judaica. Eu começo com o judaísmo justamente porque ele é a base do cristianismo e posteriormente também do islamismo, tá? Olá, tudo bem? Eu sou Flávia Cohen, está no ar o Comunidade na TV, um programa produzido pela FIERJ, Federação Israelita do Rio de Janeiro, para trazer a você todas as notícias e curiosidades do mundo judaico. Bom, então vamos assistir agora os destaques da edição de hoje. Eu vou tentar falar um pouco da influência do humor judaico, talvez do humor carioca, né? Essa coisa autodepreciativa, do se levar muito a sério, né? Como a Torá olha as mulheres no judaísmo? Será que elas são mais inferiores do que os homens? Plätzle, um biscoito saboroso para os seus fins de tarde. Pela chefe de cozinha, Frida Zalkman. Ose shalom bimroma, uyase shalom aleinu, ve'al kol Israel, ve'imru amém. Quem nunca ouviu uma piada sobre judeus ou judeus contando piadas sobre si mesmos? Aliás, rir e caçoar a si próprio é a característica mais marcante do que podemos chamar de humor judaico. E não faltam comediantes judeus para contá-las. Groucho Marx foi um dos mestres do humor e fez muitos filmes com seus outros irmãos. Além de outros célebres humoristas como o escritor Sholem Aleichem, os cineastas Mel Brooks, Woody Allen e os atores hilários como Jerry Lewis, Seinfeld e tantos outros. E alguns profissionais que lidam com o riso e seus benefícios estarão no primeiro salão de humor judaico no Rio. Eu vou tentar falar um pouco da influência do humor judaico, talvez do humor carioca, né? Essa coisa autodepreciativa, do se levar muito a sério, né? Que eu acho que são as coisas mais saudáveis do humor, né? E é uma coisa muito forte do humor judaico, essa coisa de você não se leva muito a sério. E eu costumo desconfiar muito das pessoas que se levam muito a sério, né? E essa é uma coisa muito, muito preciosa, né? na cultura judaica. O cartunista Arueira também é fã desse tipo de humor autodepreciativo. Isso aí é uma coisa diferente e eu acho que é um grau evolutivo acima de rir do cara que cai, quebra a perna. E o humor de rir do outro é divertido, mas rir da gente mesmo é um negócio mais sofisticado e exige mais cérebro. Eu acho que fazer graça, o ator não pode rir. Quem tem que rir é o público. Quanto mais sério você ficar, é tipo o Buster Keaton mesmo, de tantos anos atrás, ou Charlie Chaplin. A psicanalista Dora Gorfinkel acredita que o humor é uma forma terapêutica de aliviar as tensões. Fazer graça dos próprios problemas é uma maneira de diminuí-los também. O Freud fala dessa situação também identificatória daquele que faz o humor, que conta a sua vida de uma maneira engraçada dos seus problemas e isso reconhecidamente identificado pelo que houve como alguma coisa que é própria dele também. A ideia do que faz o humor, tanto no Freud como no humor judaico, é de que os assuntos e os problemas são comuns. Vem da Steitel, vem
de uma série da aldeia, tem no Talmud, então é uma coisa para a comunidade. É o que alguns piadistas lá fora andam fazendo na internet, com o nome de Old Jewish Telling Jokes, ou seja, judeus idosos contando piadas. É um stand-up comedy de piadas sobre judeus contadas pelos próprios. Em piadas judaicas, você já deve ter ouvido alguma palavra em Yiddish ou a figura da Yiddish Mama, aquela típica mãe judia superprotetora. Walter Steinberg é fluente na língua e observa que o Yiddish tem expressões e entonações tão particulares que levam naturalmente ao humor. Porque ele consegue, através de uma palavra, expressar vários sentimentos. É o caso típico, por exemplo, do oi. Um cidadão chega e diz oi, pode ser um desespero, mas esse mesmo oi, se ele falar oi, 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 já é alegria porque ele está cantando. Então tudo depende da entonação. Isso é uma sutileza que a gente talvez não encontre em outra língua. Se você quer saber mais sobre o que é esse humor judaico e, claro, dar boas risadas, anote na agenda a programação do primeiro Salão de Humor Judaico. No dia 5 de agosto, às 18 horas, haverá um debate com o humorista Marcelo Madureira, o psicanalista Paulo Blanc e o cartunista Arueira na Livraria Cultura, na Rua Senador Dantas, 45, Centro. Depois, no dia 14 de agosto, 18 às 20 horas... Então, gente, já aconteceu, né? Esse vídeo já tem um tempinho na internet, mas, assim, a gente percebe e é legal para desmistificar, né? Essa tensão que algumas pessoas têm em dizer, assim, que o judeu é complicado conviver. Não é complicado, e às vezes você convive com uma pessoa que ela é da tradição judaica e você nem sabe, tá? Então, boa prova para vocês. Alguém tem alguma pergunta para fazer? O pessoal dormiu? Eu vou encerrando a aula aqui para poder fazer a conversão. Boa prova para vocês, tá bom? Tchauzinho. Beijinho, obrigada pelo coração. Beijo. Beijo, tchau, tchau.